Hallo Leute, wie geht es euch? Olá pessoal, como vocês estão? Ich bin Katja Schuster, eu sou a Katja Schuster e aqui vocês aprenderão a se comunicar em alemão. E para a aula de hoje, veremos um pouco dos verbos no passado, o perfect. Acompanhem comigo. De que tempo verbal estamos falando quando falamos do perfect? Perfect é o tempo verbal mais usado pelos alemães. É o passado que está no dia a dia, certo? É a forma de dizer o que eu fiz ontem de forma simples, de forma cotidiana. Trouxe para vocês primeiro um texto, certo? Lerei com vocês e em seguida marcaremos os verbos no passado. Vamos ver se vocês já conseguem identificar esses verbos. Eu tenho aqui Pauls. Bastian Pauls schreibt im Chat. Basti, wie war es gestern? Was hast du gestern gemacht? Basti, como foi ontem? O que você fez ontem? Es war sehr anstrengend, aber auch sehr interessant. Tá, foi muito estressante, mas também muito interessante. Ich habe ab 8 Uhr Finanzunterlagen geprüft und kopiert. Eu verifiquei e copiei documentação de finanças. Und dann? Was hast du dann gemacht? E então? O que você fez então? Ab 10 Uhr habe ich viel gerechnet, Rechnungen erstellt und verschickt. A partir das 10, eu calculei bastante, elaborei notas e enviei. Hast du keine Pause gemacht? Du não fez nenhuma pausa? Nein, ein Kollege ist krank und ich habe mittags im Kundendienst gearbeitet. Não, um colega está doente e eu trabalhei no atendimento ao cliente. Ich habe 3 Stunden telefoniert, ohne Pause. Eu telefonei por 3 horas sem intervalo. Und dann? E então? Am Nachmittags habe ich etwas Besonderes gemacht. À tarde, fiz algo especial. Ich war in der Marketingabteilung. Eu estive no setor de marketing. Denn wir haben dort Fotos für die Messeflyer gemacht. Depois fizemos fotos para o flyer da feira. Ein Fotograf hat die Maschinen fotografiert. Um fotógrafo fotografou as máquinas. Uou! Ja, und abends habe ich Pizza bestellt. Sim, e à noite eu encomendei pizza. Im Büro zusammen essen war super lustig. Comer no escritório foi muito divertido. Comer junto no escritório foi muito divertido. Wir haben bis 1 Uhr geredet. Nós conversamos até 1 hora. Cool! Ja, aber die Spülmaschine war kaputt. Sim, mas a máquina de lavar louça estava estragada. Und ich habe nachts bis 2 Uhr die Teller gespült. E eu lavei os pratos até as 2 da manhã. Nein, du ist ja lustig. Não, você. Isso é sim engraçado. Ja, sehr lustig, sim, muito engraçado. E dessa maneira, fazendo a leitura e dizendo o que significa. Onde estão os verbos no passado aqui? Vocês conseguiram identificar os verbos? Aqui temos o verbo haben, hast, gemacht, certo? Habe, geprüft, kopiert. Hast, gemacht, habe, gerechnet, erstellt und verschickt. Hast Pause gemacht, habe gearbeitet, habe telefoniert, habe gemacht,
haben, schon wieder gemacht, hat, fotografiert, habe, bestellt, haben, geredet, habe, gespült. Ja, o que aconteceu com esses verbos no passado? O perfect. Para a gente montar o perfect, o verbo auxiliar haben acompanha. Em outro caso, depois veremos o verbo sein, pode ser. Mas na maioria dos verbos, na maioria das vezes, o verbo auxiliar que acompanha é o haben, e ele é conjugado e é usado na segunda posição. Está na segunda posição o verbo auxiliar, e o verbo no participio vai para o fim da oração com a partícula ge. Na maioria dos casos, tem exceções que veremos também, certo? Aqui estão os verbos que a gente viu no texto. Hat geprüft, vem de prüfen, verificar. Hat kopiert, kopieren, copiar. Hat gemacht, machen, fazer. Hat gerechnet, rechnen, calcular. Hat erstellt, erstellen, elaborar. Hat verschickt, verschicken, enviar. Hat gearbeitet, arbeiten, trabalhar. Hat telefoniert, telefonieren, telefonar. Hat fotografiert, fotografieren, fotografar. Hat bestellt, bestellen, encomendar. Hat geredet, reden, conversar. Und hat gespielt, spielen, lavar. Esses foram os verbos que apareceram neste textinho, que era a conversa no chat, certo? Vamos agora para as regrinhas. Então, Verben ohne Besonderheit, verbos sem particularidades, sem especialidades. Zum Beispiel prüfen, hat geprüft. Verbo, auxiliar segunda posição, partícula ge, terminação T, porque verbo regular. Spülen, hat gespielt. Partícula ge, terminação T, porque verbo regular. Machen, hat gemacht. Temos o verbo auxiliar segunda posição. Aliás, o verbo auxiliar sempre estará na segunda posição. Gemacht, partícula ge, terminação T, certo? Vamos para a próxima. Verben mit T, D und manchmal N. Quando a raiz do verbo termina em T, D e às vezes em N, a gente acrescenta um E entre a raiz, que termina em T, e o T final, para facilitar o som, tá? Zum Beispiel, arbeiten, hat gearbeitet, reden, hat geredet, rechnen, hat gerechnet, certo? Colocamos um E entre a raiz, quando terminou a raiz, e o final da palavra. Outra peculiaridade, Verben auf ihren, aqueles verbos que terminam em ihren, como a gente viu, kopieren, telefonieren, fotografieren. O que acontece com esses verbos? Hat gekopiert, não foi isso que a gente viu no texto. Hat kopiert, certo? Ou seja, verbos que terminam em ihren não levam a partícula ge e terminarão sempre em T. Combinado, gente? Então, verbos que terminam em ihren não levam a partícula ge e terminam sempre em T. Hat kopiert, hat telefoniert, hat fotografiert, certo? Verben mit untrennbares Vorsilbe, zum Beispiel be, ver, ge, und ver. O que é isso, gente? Verbos não separáveis com esses prefixos. Dá a impressão que são prefixos separáveis, mas não são.
da sua impressão. E quando nós temos esses prefixos ali, be, fe, ent, get, se, eles não são separáveis. E o que acontece com os verbos não separáveis? Erstellen, zum Beispiel, hat geerstellt oder erstellt? Hat erstellt. Então, de novo, não leva a partícula G, tá, gente? Verschicken, hat verschickt. Bestellen, hat bestellt. Certo, gente? Also, erstellen, ele elaborou. Hat erstellt, ele elaborou. Verschicken, hat verschickt, ele enviou. Bestellen, hat bestellt, ele encomendou. Certo? Então, nós temos aqui verbos regulares, participe perfect, o perfect, no caso, esse tempo que a gente está vendo, com o prefixo ge, eles têm prefixo ge, e tem o fim t ou et. Verbos que terminam em iren, participe perfect, sem o prefixo ge, e com o fim T, que a gente viu, telefonieren, não é getelefoniert, é telefoniert, e todos eles terminam em T e não levam a partícula G. Verbos regulares com prefixos não separáveis. Aqueles verbos que têm o prefixo daqueles be, ver und so weiter, e assim por diante, eles não são separáveis, e esses não levam o prefixo ge. Lembrando que tem verbos irregulares que entram nessa regrinha também, mas aqui a gente está ainda nos regulares, certo? Vamos adiante com o nosso estudo? Aqui eu tenho Bastian Paul schreibt Wochenprotokolle. Ele escreve registros da semana, certo? O que ele fez em cada dia da semana 45, Kalenderwoche 45. Was hat am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag gemacht, ok? E por fim, a conclusão dessa semana na empresa. Nós temos aqui Buchhaltung, contabilidade, Rechnungen geprüft, verificou notas. Bestellliste von Einkauf nicht gefunden. Lista de encomendas de compras não encontradas. Não encontrou lista de compras da encomenda de lista de compras. Frau Minten in Urlaub. A senhora Minten em férias. Prüfe Rechnungen für Einkauf in Kalenderwoche 46. Verificou, aliás, verificar notas para a compra da semana, para o calendário de compras da semana 46. Mails geschrieben und Post zum Versand gebracht. Escreveu e-mails e enviou para o correio. Langweilig, chato. Gehälterberechnungen mit Frau Jung besprochen. Cálculo salarial, combinou sobre o cálculo salarial com a Frau Jung, aber nicht viel verstanden, mas não entendeu muito. Gehälter berechnet, sehr schwer, calcular o salário muito difícil. Controllen, mit Herrn Langer Verkaufszahlen kontrolliert, com o Sr. Langen, que controlou o número de compra. Verkaufszahlen von Oktober mit September vergleichen. Comparou os números de compras de outubro com setembro. Nächste Woche, próxima semana, Vergleich Verkaufszahlen Januar bis Oktober. Próxima semana, comparar o número de compras de janeiro até outubro. Mit Herrn Langer Finanzen von der Firma analysiert, analisou as finanças com o Sr. Langer.
viel gelernt und verstanden. Aprendeu bastante e entendeu bastante. Mit Herr Lange Finanzen von der Firma analysiert. Analisou com o Sr. Lange as finanças da firma. Mit Frau Berthold gesprochen. Conversou com a senhora Berthold. Rat gegeben. Deu dicas, conselho. In Einkauf, Marketing, Vertrieb, besonderes Finanzplanung, Organisationskennenlernen, sprich mit allen Abteilungsleitern. Conversou com ela, deu dicas nas compras de marketing, sobre as finanças das organizações, conheceu a organização e conversou com todos os gerentes dos setores. E, por fim, controle sehr interessante. Muito interessante esse controle. Beruf für mich. Esse emprego é para mim? Quais foram os verbos no Perfect que vocês encontraram aqui? Temos aqui geprüft. Vamos ver gefunden, geschrieben, gebracht, besprochen, vejam só com o prefixo não separável, esse é um irregular, terminou em N. Berechnet, kontrolliert, analysiert, gelernt, verstanden, analysiert, gesprochen, ja, vamos ver, gegeben. Genau, gente. Esses foram os verbos que a gente encontrou no passado deste registro da semana, dos registros que Bastian Paulus escreveu, certo? E aqui nós temos alguns verbos se repetiram, alguns verbos são novos, mas a gente viu alguns verbos irregulares, como o caso do gefunden, encontrou, geschrieben, escreveu, besprochen, combinou, verstanden, entendeu, gesprochen, falou, gegeben, deu. Aqui temos a ver, e qual é a diferença agora dos verbos regulares para os verbos irregulares? Nós vimos que os regulares terminam em T e os regulares terminam em EN, certo, gente? Aqui nós temos alguns dos verbos que já apareceu, bem como outros. Finden é achar. Qual que é o perfect, o participio do finden, gente? Gefunden. Geben. Gegeben. Schreiben. Geschrieben. Sprechen. Gesprochen. Besprechen. Besprochen. Vergleichen. Verglichen. Bringen. Opa, esqueci do verstehen. Verstanden. Bringen. Gebracht. E aí, a tradução desses verbos. Finden, então, achar. Geben, dar. Schreiben, escrever. Sprechen, falar, que apareceu no registro da semana. Besprechen, combinar ou falar. Vergleichen, comparar. Verstehen, entender. Bringen, trazer. Vamos então para a nossa regrinha. Verbos irregulares. Participe perfect com prefixo ge. E fim, en, frequentemente troca a vogal. O que aconteceu aqui? Olhem só. Vergleichen, verglichen, trocou a vogal.
Verbos mistos, como bringen, participe F com prefixo G e terminação T, misto, porque sempre com troca de vogal. Trocou a vogal bringen. Como que ficou bringen? Gebracht. Houve a troca de vogal. Bringen, gebracht. Só que ele termina em T. Verbos terminados em T são regulares e por isso ele é um verbo misto. Então, quando misto, troca-se a vogal, certo? Porque terminou em T, mas trocou a vogal. Verbos irregulares com prefixos não separáveis, participe F sem prefixo G. E aí, aqueles que a gente viu com os prefixos, como besprochen, tem o prefixo B, que não é separável, não leva a partícula G. Certo, gente? Plötzlich haben die Computer nicht mehr funktioniert. De repente, os computadores não funcionaram mais. Und Frau Mertens aus der IT-Abteilung ist gekommen. E a senhora Mertens, do setor de TI, chegou. Und hat alle runtergefahren e desligou todos. Da sind ein paar Kollegen und ich ins Café und haben was gegessen. Lá fomos alguns colegas ao café e comemos algo. Was für ein Tag, como de um dia assim. Und wie geht es dir? Como vai você? Schreib mir bald. Me escreva logo. Viele Grüße, dein Sebastian. Abraços, teu Sebastian. Vocês conseguiram identificar os verbos no passado aqui? Vamos ver quais são eles? No perfect, né? Habe angefangen, que já está marcado aqui. Gearbeitet. Habe geschrieben, kopiert, verschickt. Habe telefoniert, geredet. Bin gegangen und habe verbracht. Habe gemacht, ist gearbeitet. Haben funktioniert, ist gekommen. Hat runtergefahren, haben gegessen. Ja. E o que a gente viu aqui agora diferente? Nós vimos que temos os verbos com auxiliar haben, conjugado, e o verbo no particip, ora com terminação T, ora com terminação EN, ou seja, temos verbos regulares e irregulares, correto? Mas também temos alguns verbos auxiliares sein agora. Ist gekommen, bin gegangen. Aqui nós vemos o verbo auxiliar sein. Por que temos o verbo auxiliar sein aqui? Porque tem deslocamento. Gegangen tem deslocamento de um ponto a outro. Gekommen tem deslocamento de um ponto a outro. Zum Beispiel. Vamos ver, aqui nós temos o ist gegangen, do verbo gehen, que é ir. Er ist gegangen. Ele foi. Outro verbo, er ist gekommen, vem do verbo kommen, que é vir. Ele veio, certo? Aqui nós temos os dois verbos que apareceram com o verbo auxiliar sein, porque tem deslocamento. Mas os outros que apareceram foi hat angefangen, vem do verbo anfangen, que é começar. Gearbeitet, que a gente já viu, vem do verbo arbeiten, que é trabalhar. Geschrieben, que vem do verbo schreiben, que é escrever. Kopiert, vem do verbo kopieren, que é copiar. Verschicken, vem do verbo enviar.
Telefonieren vem do verbo telefonar. Opa, agora eu tô esquecendo uma coisa, né, gente? Er hat kopiert, vem do verbo kopieren, copiar. Er hat verschickt, verschicken, enviar. Er hat telefoniert, telefonieren, telefonar. Er hat geredet, vem do verbo reden, conversar. Er hat verbracht, vem do verbo verbringen, passar. Er hat funktioniert, vem do verbo funktionieren, funcionar. Runtergefahren vem do verbo runterfahren, desligar. E aqui é uma outra, aqui sim é um verbo separável, certo? Por isso ficou runtergefahren. E já a gente vai ver o que acontece com os verbos separáveis. Er hat gegessen vem do verbo essen, que é comer. E essas regrinhas, então, como são elas? Aqui, como eu falei, runterfahren, hat runtergefahren, que vem de desligar. Verbos com prefixos separáveis, ge fica depois do prefixo. Olhem onde está o ge aqui. O prefixo está aqui, runtergefahren. Ge vai depois do prefixo, certo? 11 Uhr bin ich in die Marketabteilung gegangen. Aqui tínhamos o verbo gehen, que é de ir. Às 11 horas eu fui no setor de marketing. Frase no perfect, verbo auxiliar sempre na posição 2. Vejam aqui, cadê o bin? Aqui, ich bin gegangen. O verbo auxiliar na segunda posição, certo? E o participe perfect no fim, gegangen no final. Se forma o perfect quase sempre com o verbo auxiliar haben. A gente viu que o haben está presente na maioria das vezes, mas nem sempre. Para verbos com deslocamento ou mudança de estado, e sein e bleiben, o perfect é com o auxiliar sein. Então, quando eu tenho deslocamento de um ponto ao outro, quando eu tenho mudança de estado, ou o verbo que eu me refiro é o sein ou o bleiben, o auxiliar será o sein. Do contrário, será o haben. Eu espero, gente, de coração, que tenha ficado um pouco clara a questão do verbo perfect, do tempo no perfect, certo, gente? Não esqueçam dos comentários, das dúvidas, de curtir e deixarem sugestões para os próximos vídeos. Tschüss und bis nächste Stunde!